bom dia. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 21 de junho, terça-feira, vamos falar sobre a AMA. Exatamente. AMA, que é a associação daqueles que ajudam, que gostam, que têm filhos, que auxiliam as crianças autistas. E vamos falar também sobre um grande evento que realizará amanhã, que é a festa junina da AMA. Então hoje nós vamos oferecer este programa para todos aqueles que passaram por essas dificuldades, vamos mostrar como que é o caminho para chegar até a AMA, para que você possa realmente entender. Os abraços de hoje vão para a aniversariante do dia, que é a Selminha, nossa liderança lá no bairro Paulo Coelho Machado. Selminha, que Deus possa te iluminar, que você seja sempre esta pessoa maravilhosa, dinâmica, uma guerreira, como eu sempre falo, você faz a diferença. As pessoas que moram aí ao redor da tua casa sabem disso. Eu sempre que estou aí, não faço elogios, eu falo da verdade. Ter uma guerreira como você faz bem em qualquer região da nossa cidade. E também para a aniversariante Sebastiana Duarte Paro, que é moradora também do bairro Paulo Coelho Machado. Um abraço para Neuza e Dalvan e Maroni, da barraca da Sobaria lá do Jardim Azaleia. A Neuza e o Dalvan me atenderam super bem, o Maroni, que foi o grande receptivo ali da nossa mesa. Estou com saudade já aí de vocês, vou voltar, pode ter certeza. Comemos um sobá, um yakisoba maravilhoso. São pessoas como vocês que nos fazem acreditar que, independente do bairro, nós temos em Campo Grande produto de qualidade, pessoas que sabem servir, que sabem atender e que estão sempre à disposição. Parabéns a vocês. Quadrilha e milho verde são alguns dos atrativos da tradicional festa junina. E neste mês festivo, caracterizado por danças e comidas típicas, a AMA, que presta atendimento às crianças e adultos portadores de autismo, promove amanhã o Arraiá dos Autistas, uma forma de arrecadar e ajudar no tratamento dessas crianças. Como vocês sabem, a AMA é uma ONG seríssima, já falamos sobre ela aqui no nosso programa, já estive presente na movimentação junto com todos eles lá no centro da cidade, e eu tenho certeza que você que vai nos assistir no programa de hoje, participando, vai encontrar um pedacinho do céu neste evento. E sobre este assunto vamos conversar com a presidenta da AMA, a minha amiga Laurenice Rodrigues Pagô. Bom dia, Laurenice. Bom dia, doutor. É um prazer tê-la aqui em nosso programa, até porque sei do quanto é difícil para vocês, como entidade, sobreviverem. Não é fácil. Mas sei também que é difícil para vocês que têm filhos portadores do autismo encontrarem um caminho como esse, que a AMA oferece um caminho de esperança, um caminho de socialização, um caminho de respeito. Mas para você, como é que foi, Laurenice, quando você descobriu que o seu menino tinha o autismo? Bom, para mim foi complicado, porque na época, né, que já foi há 12 anos atrás, né, hoje 10 anos atrás, ele está com 12, né? Exato. Nós passamos por tudo quanto foi médica, né, até descobrir, dar o diagnóstico certinho, e foi a AMA que deu o diagnóstico. Mas como a gente na época não tinha vaga para o Giovanni, a gente esperou por longos 2 anos, né, até conseguir. Mas enquanto isso a gente tentou em outros locais até chegar, a gente conseguia a vaga. Até lá não tinha o diagnóstico. A AMA que fez o diagnóstico do meu filho, mas ela não tinha vaga. Pois é, vocês veem como que é. Isso 12 anos atrás, quando o Giovanni nasceu, para a Laurenice era uma festa, era tudo bonito. De repente a coisa começou a apresentar alguns sinais, ela procurava os médicos, procurava todos os segmentos da saúde, mas não se fechava um diagnóstico. 2 anos se passaram quando ela conseguiu, através da AMA, essa entidade maravilhosa que eu respeito muito, sou admirador, minha esposa já esteve lá, somos parceiros da AMA hoje, e a gente sabe o quanto que muitas vezes as pessoas demoram para fechar um diagnóstico, e aí atrapalha inclusive o bem-estar familiar,
o bem-estar dessa criança que já poderia estar socializando. Explica um pouquinho, do seu ponto de vista de mãe, de presidente da AMA, o que vem a ser o autismo para as pessoas em casa poderem entender. Bom, o meu filho, no caso do meu filho, ele é autista, né, e tem hiperatividade, né. É uma criança que ele é muito hiperativo, né, e ao mesmo tempo é autista. Ele não consegue, você não consegue interagir com ele diretamente, né, ele conversa com você, mas ele conversa não diretamente com você. Ele vai pedindo as coisas, mas te pede através de objetos, gestos, mas não diretamente para você, né? E assim por diante. O autista, ele é agressivo, Laurenice? No caso do meu filho, graças a Deus não, né? É uma criança super tranquila. Aliás, eu até peço, todo dia eu agradeço a Deus, porque meu filho, ele é uma criança muito feliz, né? Ele é autista, mas é uma criança muito feliz, porque eu vejo várias crianças agressivas, vejo mesmo lá, né? Mas eu não sei se é o tratamento, se é o jeito da mãe tratar a criança, né? Mas o meu não, ele tá sempre feliz, é sempre contente, e isso é uma coisa que, sabe, nos gratifica muito, né? É uma bênção, né? Quando a gente consegue entender tudo, como você que já participa, que hoje preside essa instituição. Então você se incorporou na AMA, Sim, né? Tô lá. Você entrou como uma mãe que necessitava um apoio. E não entendia. Exatamente, que não tinha noção do que era autismo. Foi dada uma notícia, foi fechado um diagnóstico, bateu um desespero inicialmente. Nossa, que bate. Como às vezes uma rejeição, não da criança que não tem culpa, mas da vida. Gente, não é fácil. Não é fácil. Olha, é quando a gente perde alguma coisa que a gente tinha. Porque o que se perde? Você perde um sonho que você tinha de ter um filho sem problema. E de repente você encontra um problema que não é esse problemão quando você encontra uma entidade como a AMA que oferece as condições de aceitação, de convívio, de sociabilidade, para que não só a criança, mas também a família possa interagir. O que mais a AMA oferece, além de fechar um diagnóstico? O que vocês têm hoje lá? Nós temos lá a TO, né, que é excelente. Terapia ocupacional. Nossa, excelente para criança autista. Nós temos uma fono, nós temos psicóloga, né, nós temos a psicóloga, temos a... Gente, eu esqueci o nome das outras. Não tem problema. Você tem também uma psicóloga que pode estar, uma assistente social que atende as pessoas. Temos assistente social, temos a... E nós temos também uma nutricionista, vocês têm lá. Nós temos também... Você tem uma equipe multidisciplinar que atende essas crianças que lá se encontram. Hoje vocês têm quantas crianças? Temos uma físio, fundamental, né? exatamente. Temos professora de música, né? A musicalidade é o show ali deles, isso, né? Quantas crianças tem hoje na AMA? Nós temos 63 crianças, né? 63 crianças. E o nosso sonho, né? E nós, por estar tão bem divulgado agora, aparece um monte de criança. Parece que é assim, Laurenice, não conhecia. Eu tive conversando esses dias com uma pessoa da área médica. Depois que eu já estou há 5 anos no ar com o Programa Médico da Família. Depois que nós instituímos trazer aqui as ONGs, como a AMA, que é uma entidade sem fins lucrativos. É uma entidade que presta benefício, que auxilia pessoas que muitas vezes estão desesperadas, mas que encontram ali o porto seguro. Pergunta para quem está lá na AMA se ela quer sair da AMA. E pergunta para quem não está se quer entrar. Porque sabe da qualidade do atendimento. Que ali é gente que conhece, tratando gente que precisa daquele conhecimento. Não tem ali uma pessoa inexperiente que vai atender sem condições, não. São pessoas que se profissionalizaram nisso, fazem cursos, se modelam para atender quem mais precisa naquele segmento. São bem capacitados mesmo. Bem capacitados, exatamente. Mesmo. Eu conheço os profissionais ali, são ótimas pessoas. Então, depois do médico da família, que a gente introduziu, porque antes era só entrevistas mesmo, né? Desde o Boa Saúde, do nosso querido amigo Nelsinho Trade, depois o Mandetta, era só entrevista, não divulgava as ONGs. Quando eu assumi que eu resolvi trazer as ONGs, em relação ao autismo, esse profissional da área médica me disse que os diagnósticos começaram a ser muito mais intensos, mais precoces e mais indicações para a AMA começaram, como a FUNCRAF, como outras entidades que se eu for enumerar aqui eu posso esquecer de alguma. Mas a gente conseguiu passar para as pessoas a necessidade de buscar o diagnóstico correto e entrar de peito aberto contra os preconceitos, as barreiras
e todos os obstáculos. Mas parece que, como a gente fala nas histórias de conto de fadas, e viveram felizes para sempre. Se fosse assim, estava muito bom. Mas não é assim. Temos dificuldades, principalmente do ponto de vista financeiro. Essas entidades não vão continuar sobrevivendo se não tiverem o apoio de todos. E eu pergunto a você, hoje, vocês têm, por exemplo, sede própria? Não, a maior necessidade nossa é essa, uma sede própria. Como vocês veem, nós vamos no segundo bloco falar sobre o que a AMA precisa, que eu tenho certeza que muitos de vocês podem ajudar, e vamos falar do grande evento de amanhã, que é a festa junina do Arraiá do Autista. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, estamos falando da AMA, a associação daqueles que amam seus filhos, daqueles que gostam das pessoas que são portadoras do autismo. Por isso, a AMA é essa organização não governamental, sem fins lucrativos, que presta um trabalho, que presta um serviço à nossa sociedade fabuloso, fantástico. Eu sou fã da AMA. E vamos falar também da festa junina, que será desenvolvida no dia de amanhã pela instituição que a gente está falando. Estamos aqui com a presidente da AMA, a Laurenice Rodrigues Pagô. Laurenice, eu sei que vocês estão enfrentando dificuldades, principalmente para ter uma sede. Porque se você tem uma sede, o custeio é mais barato, você consegue expandir, você consegue fazer ali uma sala de multiuso, claro, né? Uma sala de musicalidade, quer dizer, o que está faltando? Nós precisamos de um terreno. Você falou que não tem o terreno. Não temos Se esse terreno for feito uma permissão de uso pela prefeitura, já vai ajudar? Vai ajudar, Então claro. nós vamos falar com o prefeito Nelsinho Trade. Material de construção, você me disse que já conquistou, já conseguiu uma parte grande que foi doado por pessoas que se solidarizaram, como você em casa. Mas e a pessoa está nos assistindo em casa agora, ela quer também participar, ela quer conhecer o trabalho, ela quer ajudar financeiramente. Onde que ela vai? Ela pode ligar na nossa associação. É 3325-5135. 3325-5135. Tá aí, ó, no vídeo. Então você liga, vão te passar o endereço, você vai lá conhecer a entidade, você vai se apaixonar. Porque quem vai lá uma vez, volta. Porque ali é um pedacinho do céu mesmo. E amanhã nós temos o Arraiá do Autista. Fala um pouquinho para nós. Amanhã quero convidar a todos para ir participar da nossa festa, né? Convido você, sua família, toda a comunidade. O que vai ter lá, Laurenice? Vai ter cachorro-quente, quentão, vai ter pipoca, vai ter milho verde, maçã do amor. Nossa, vai ser tudo uma delícia. Vai ter quadrilha? Quadrilha. Eles vão dançar? Vão dançar. Olha, é uma oportunidade de você conhecer. É a forma das crianças dançarem, é diferente, né? Mas vão dançar. E aonde que vai ser essa festa? Será na rua José Antônio Pereira, número 2917. Será a partir das 17 horas, lá no Monte Castelo. Então, a partir das 17 horas, José Antônio Pereira, 2917, está aí, ó. Basta você olhar. Está convidado já. Eu vou lá. Se você quer me ver, é mais uma oportunidade para você ir. Pronto. Já estou fazendo uma propaganda mais forte ainda. Eu vou estar lá para que você possa verificar com seus olhos que essas crianças são especiais, mas são seres muito amados pelas suas famílias e tem que ser também por todos nós. Porque a desigualdade, a injustiça social tem que acabar. E só acaba se nós deixarmos a hipocrisia de lado e formos olho no olho, para que as pessoas possam entender que somos iguais sim perante Deus. E aqui na Terra temos que ser iguais também. Então esse convite é extensivo a toda Campo Grande. Claro, a todos. E até do interior, quem está vindo para Campo Grande. Com certeza, esperamos a todos, olha. E essa renda, toda ela é revertida a benefício de vocês? Nós vamos fazer uma sala, nós estamos precisando equipar uma sala nossa lá e vai ser revertida para isso. Quer dizer, a renda do Arraiá do Autista vai ser para... Olha só que maravilha. É mais uma motivação para que você possa participar. Tudo que for arrecadado ali será para a construção de uma nova sala. E ela vai voltar aqui depois
para falar quando vai inaugurar essa sala, o terreno que nós vamos em busca junto ao prefeito, as doações. Nós vamos fazer uma prestação de contas aqui. Eu não sou da diretoria, não sou de nada não, mas sou fã, adoro, gosto. Quando a coisa é séria, vocês sabem como que eu sou. Eu abraço. Quando é porcaria também, eu saio de perto, porque não resolve. Mas quando é sério, eu trago, eu falo, porque realmente a gente precisa dessas pessoas sérias. Porque o que eles fazem era para o poder público estar fazendo. Como nós não temos condições de fazer tudo, aparecem os anjos, aparecem os heróis, as heroínas, como a Laurenice, que se colocam à disposição, fazem, não ganham para isso, mas ali encontram um pouquinho do bálsamo para as dores que muitas vezes a vida nos oferece. Laurenice, obrigado pela sua presença. Muito Amanhã obrigada. Estaremos lá no Arraiá do Autista. Isso mesmo. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que o nosso público vai estar presente. E eu quero voltar aqui para agradecer a todos que lá tiveram. É isso aí. Quando a pessoa sabe pedir, ela deve saber agradecer. Então ela vai voltar para falar que realmente nós vamos conseguir construir essa nova sala para atender melhor aqueles que tanto precisam. E se você ainda tem críticas, sugestões, dúvidas sobre o autismo, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde e de AMA, essa instituição maravilhosa da qual eu sou fã e vou continuar sempre falando bem. Reflexão do dia. Amo a liberdade, por isso tudo que amo deixo livre. Se voltarem para mim, é porque as tive e conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as tive. Olha aí, aquilo que você ama, ame com vontade, para que você possa deter sempre daquilo que você almejou. Mas daquilo que você também se sente desprestigiado, não jogue fora o seu amor. Busque outros amores para alcançar a felicidade tão almejada. Você é merecedor dessa felicidade. No próximo programa vamos falar sobre bronquite. Um bom almoço, uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até o Arraiá do Autismo amanhã.